Olha, aqui a notícia não para, eu volto ao vivo a Bauru. Maiara Luna agora está dentro da delegacia, no prédio da CPJ, Central de Polícia Judiciária. Vai conversar com o delegado responsável para trazer outros esclarecimentos sobre a Operação APAI, desdobramentos do caso Cláudia Lobo. Pois não, Maiara? Pois é, Paulo, vamos trazer então mais detalhes agora, né? Estou aqui com o delegado responsável pelo caso, o Glaucio Stocco. Seja bem-vindo, obrigada por atender a nossa equipe, uma boa tarde para você. Terminou então há pouco a coletiva de imprensa e a gente já se fala então de uma organização criminosa dentro da APAI. As pessoas foram presas, né? 8 pessoas presas, inclusive o ex-presidente da APAI que já se encontra preso. A gente consegue falar do valor desse rombo nos cofres da APAI? A gente se fala mais ou menos de 7 milhões nos últimos 5 anos. O que a gente pode dizer sobre isso? Então, na verdade, a gente não consegue ainda avaliar o prejuízo que a APAI experimentou. Para isso, nós solicitamos quebra de sigilo bancário e fiscal, foi deferida pela Justiça, mas nós dependemos da análise desse material, que é feita pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil. O que nós podemos, de antemão, afirmar, de acordo com os relatórios de inteligência financeira que a gente recebeu, são movimentações financeiras atípicas nas contas dos principais investigados. Por exemplo, a conta do Roberto. Na conta do Roberto foram movimentados mais de 5 milhões de reais e na conta da Cláudia aproximadamente 2 milhões de reais. Então, isso chamou bastante a atenção da nossa investigação. A gente pode dizer assim que eles eram os mandantes dessa organização? A investigação aponta para esse sentido, que tanto o Roberto quanto o Cláudio que geriam esse sistema criminoso dentro da APAI. E todas essas pessoas que foram presas, né, os parentes da Cláudia, a filha, o ex-marido, que é o pai da Letícia, também teve o cunhado, todos eles tinham alguma ligação ali com a APAI, eles trabalhavam de forma informal e recebiam algum valor. Explica pra gente isso. Então, por exemplo, a filha da Cláudia, ela tinha um contrato informal com a APAI. Ela recebia um salário da APAI, mas quando a polícia solicita informações oficiais da APAI, não existe um contrato formal e não se explica que tipo de serviço ela presta ou como era feito o controle. Ou seja, para a gente se trata de um cabide de emprego ou o que a gente costuma chamar de emprego fantasma, né? Já o ex-marido dela, ele tinha um contrato formal de prestação de serviço, mas o salário era incompatível com a atividade que ele entregava. E esse valor a maior que era pago para ele era rachado, né, com a Cláudia. Inclusive, ela fazia essas anotações no próprio contabilidade dela, no computador dela, demonstrando que metade do valor que era pago para o Pércio ficava na conta dela. E na casa da irmã da Cláudia foram muitos objetos apreendidos, bolsas de grife, teve os veículos também apreendidos, muitas joias também. Ela também estava envolvida nesse esquema. Sim, a irmã da Cláudia, juntamente com o marido, eles têm uma empresa de dedetizadora, mas que fornecia material de limpeza para a APAI. E as investigações apontaram que essas notas fiscais eram notas fiscais emitidas de forma fraudulenta, porque esses materiais nunca chegaram no almoxarifado da APAI. Eles recebiam o valor, repassavam parte provavelmente para Cláudio e Roberto, que operavam esse esquema criminoso, e não entregavam a mercadoria. Agora, doutor, a APAI também recebia uma verba da prefeitura aí anualmente, né, R$1 milhão. No ano de 2023 foram 6 milhões. O que a gente pode falar sobre isso? Então, chama a atenção o aumento de valor que coincide com a assunção oficial do Roberto na presidência. Então, é uma informação que nós precisamos aprofundar para verificar qual a destinação dada a esses valores que foram aplicados pela prefeitura ou foram destinados pela prefeitura para uso na APAI, e para isso nós vamos contar inclusive com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Tem uma outra pessoa que também foi presa, que ocupava as cadeiras ainda da APAI. Ela tinha uma bonificação também de mais ou menos R$ 6.500. Como que isso era feito? Quando a gente descobre, durante as investigações, que alguns funcionários tinham alguns privilégios e funcionários que ocupavam setores estratégicos da APAI. No caso dessa funcionária que foi presa ontem, ela ocupava o cargo de coordenadora financeira.
e para isso ela recebia uma bonificação de R$ 6.500 que não estava previsto no estatuto da APAI ou em qualquer regramento que autorizasse o pagamento. Então era feito de forma subjetiva conforme o entendimento do presidente. Doutor, o que a gente pode falar então sobre a investigação? Ela segue em andamento, mais pessoas podem estar envolvidas aí nesse caso, até agora então 9 pessoas presas, 18 mandados de busca e apreensão. A investigação segue ocorrendo, mas a gente pode ter mais surpresas aí. Com certeza. Foram apreendidos bastante materiais ontem, né? Celulares, mídias de armazenamento de dados, documentos, tudo isso vai ser encaminhado para a perícia, para a extração de dados, já previamente autorizado pela Justiça, obviamente, e esses dados eles são submetidos para análise da equipe de investigação do SECODE, que aproveita a oportunidade para elogiar o trabalho que em 3 meses, né, a partir do momento que nós recebemos essa incumbência decorrente, infelizmente, da morte da Cláudia e comprovação de que foi o Roberto o autor desse crime, e a motivação seria realmente um desentendimento entre eles por conta dos desvios da APAI. Então, a equipe se debruçou, então aproveito a oportunidade aqui para parabenizá-los e agradecer, porque, afinal de contas, ninguém faz nada sozinho, né? Então, a equipe vai se debruçar novamente para analisar esses dados, para que a gente possa verificar o envolvimento de outras pessoas e comprovar as fraudes, tanto por meio de conversas telefônicas, transferências bancárias, enfim, todo tipo de informação que pode conter nessas mídias. E sobre essas pessoas, elas seguem presas, elas estão na cadeia de Avaí, é isso? Sim, a prisão temporária tem um prazo de 5 dias, essas pessoas ficam custodiadas na cadeia da Polícia Civil, que fica em Avaí, né, recentemente reinaugurada, um prédio novo, e aí a investigação vai dizer se há necessidade de prorrogação desse prazo ou não. Nós temos muitas pessoas para serem ouvidas e, se houver necessidade, haverá nova representação ao Poder Judiciário para a conclusão das investigações, não dispensando, né, a possibilidade de, ao final desse prazo, se representar pela prisão preventiva dessas pessoas em havendo os requisitos legais. Agora, o caso, ele segue sob sigilo, está prevista aí uma quebra desse sigilo para a gente afirmar de fato, né, o valor total desse rombo? Sim, a partir do momento que nós deflagramos a operação ontem, o sigilo ele naturalmente deixou de existir, né? Mas como há um decreto judicial, houve a representação para o Poder Judiciário nesse sentido, e o que permanece sob sigilo são as informações bancárias, principalmente as informações bancárias da vítima, né, da APAI, no sentido de preservar esse direito constitucional da vítima. Tá certo, então, doutor. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, por atender a nossa equipe. Parabéns também pelo trabalho de vocês. Doutor Glaucio Stocco, então, esclarecendo, né, sobre esse caso que a gente vem acompanhando. Então, a investigação segue acontecendo, viu, Paulo? Maiara, primeiramente, parabéns ao doutor Glaucio, em nome dele a toda a equipe da Polícia Civil. Um baita de um trabalho muito preciso nas informações. Agora, eu me coloco a pensar sobre a situação desse país, a bandalheira que toma conta desse país. Quanto do dinheiro público deixa de chegar a quem realmente precisa porque é desviado no meio do caminho? Não fosse o desentendimento entre os operadores do esquema, o doutor Glaucio, uma frase dele muito importante, ele coloca Roberto Franceschetti, ex-presidente da APAI, e a Cláudia Lobo como operadores do esquema. Não fosse o desentendimento entre eles e a morte de Cláudia, nada disso teria vindo a público. Que aí tem início esse trabalho de investigação. Tem o aumento de repasse da Prefeitura de 1 milhão para 6 milhões de um ano para outro. Isso também ainda demanda respostas. E quer saber, mesmo com condenações, muitos desses logo estarão na rua de novo. Porque esse é um país que tem uma legislação frouxa. A gente tem que ter penalidade exemplar para a gente que pratica esse tipo de crime. Meu Deus do céu. Obrigado, Maiara, mais uma vez pelas informações. Parabéns pelo trabalho também. Jornalismo SBT indo a fundo e saindo na frente com todo o desenrolar do caso Cláudia Lobo. Certamente teremos ainda outras informações mais à frente.